Olá, queridos, a paz de Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem por título Moisés, um líder fiel à sua casa. E esta lição faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, publicada pela Editora Central Gospel, que tem por título Fundamentos da Liderança Cristã. Modelos bíblicos de fé, motivação e empreendedorismo. Você, nessa revista, aprenderá como Deus levantou líderes ao longo da história para fazer a diferença no seu tempo e na sua geração. Você também aprenderá nessa revista que cada um de nós foi levantado por Deus para exercer uma liderança numa determinada área. Nós temos que quebrar essa visão de que líder é aquele que arrebanha multidões. Não, líder é aquele que faz e realiza o propósito de Deus na sua vida e influencia aqueles com os quais a pessoa se relaciona e convive. Você, inclusive, pode aprimorar e aprofundar o seu conhecimento sobre essa linha lendo o livro de apoio do trimestre Espírito de Liderança, do Dr. Myles Munroe. Um livro que você vai se deparar com o que Deus pode fazer. Esse Dr. Myles Munroe, uma pessoa extremamente famosa, importante, que Deus usou para levantar líderes em todo o mundo. Uma pessoa preparadíssima. É fundamental que você se prepare para esse tempo. E aqui, nessa lição de número 2, que tem por título Moisés, um líder fiel à sua casa, chama a atenção da figura emblemática desse grande homem de Deus chamado Moisés. Homem este em que o próprio Deus afirmou que falava com ele face a face. Um profeta descomunal, extraordinário, uma pessoa que Deus usou para estabelecer um novo tempo para os israelitas, para o povo de Israel. O povo estava preso, cativo, escravizado no Egito e Deus então preparou, forjou Moisés para então, através dele, promover a passagem, promover a saída, o êxodo do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Você aprenderá que Moisés exerceu a sua liderança não do dia para a noite, ele foi preparado, foi forjado. E a sua preparação aconteceu exatamente enquanto já havia nascido, de modo maravilhoso, de modo extraordinário, de modo milagroso. Moisés foi salvo da palavra de sentença de morte dada por Faraó, em que a sua mãe Joquebede o protegeu em sua casa. Mas mais que isso, além de ser salvo milagrosamente, Moisés foi preparado extraordinariamente na casa de Faraó, porque a Bíblia diz que Moisés, nos seus primeiros 40 anos, foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés estudou na escola dos funcionários do Egito e nessa escola desenvolveu sua capacidade racional, a sua capacidade de lógica, de estratégia de guerra. É tão verdade isso que Moisés, ao final dos seus 40 anos primeiros, ele até desejou libertar o povo de Israel através da sua própria força, do seu braço. E então ele entendeu, compreendeu e aprendeu que o que Deus quer fazer conosco no exercício da nossa liderança não deve estar calcado na nossa capacidade pessoal, mas sim na fé. Então ele passou agora 40 anos também no deserto em Midian. Nos primeiros 40 anos, Moisés desenvolveu a capacidade racional. Mas no segundo período, ele desenvolveu a sua capacidade de fé. Aprendeu o que Deus é capaz de fazer naquele que se lança nas mãos do Senhor. Tanto que ao final dessa fase, já aos 80 anos, Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, naquele contexto extraordinário da sarça que ardia e não se consumia. Ele então foi comissionado a libertar o povo de Israel de modo extraordinário. O que aconteceu? Moisés então decidiu pela fé abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu viver e fazer o que Deus tem e queria para ele. Aqui eu aprendo uma lição. Um verdadeiro líder
é aquele que se submete à vontade de Deus e entende e compreende que o que irá acontecer não será somente a partir ou através da sua própria força. Ele precisará, para ter uma liderança eficaz, desenvolver, robustecer a sua fé no Senhor e acreditar que Ele é capaz de abrir, inclusive, Mar Vermelho. Moisés foi muito usado nessa linha. Depois de enfrentar Faraó e toda a hostilidade que estava no Egito, ele então consegue conduzir o povo e em uma fase inteira de peregrinação no deserto, 40 anos, e Moisés à frente, desenvolvendo habilidades mil na área da sua liderança. Mas o que você tem que aprender e saber que esse Moisés que estava no Egito nunca se considerou um egípcio, porque ele se submeteu a fazer a vontade de Deus de modo fiel. E sendo fiel a Deus em toda a sua casa, mesmo sendo preparado na cultura dos egípcios, ele conduziu o povo até as campinas de Moabe, numa tentativa de ocupação de Canaã. No entanto, não concluiu a obra, Josué o substituiu, todavia ele foi fiel desde a sua tenridade até aos 120 anos de idade, quando ele morreu na presença do Senhor. Interessante que ele morreu, inclusive, subiu ao monte Nebo, e o seu corpo até hoje não foi encontrado, porque Deus o tomara para si. E você deve aprender que um verdadeiro líder como Moisés não rejeita as suas origens. Ele sempre entendeu e compreendeu que era um hebreu. Um grande líder é forjado pelo Senhor. E também um grande líder é comparável ao líder dos líderes, porque Moisés também tipifica a pessoa de Jesus. Há uma profecia no Antigo Testamento em que Deus disse que levantaria um profeta semelhante a Moisés. E tal profecia se cumpriu quando Jesus veio nesse mundo, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, um profeta por excelência. Eu aqui aprendo, como um líder verdadeiro, ele não atua somente na sua geração, ele deixa um legado, ele deixa um modelo a ser seguido, e você deve também primar, focar na sua vida. O que você tem feito da sua história? Confie no seu braço ou está disposto a se lançar nas mãos de Deus? Você precisa crescer, aprofundar, entender e aceitar que Deus é aquele que projeta ao seu tempo, no seu momento, na sua hora, e não como nós queremos. Amém? Não se esqueça de aprofundar o seu conhecimento lendo o livro Espírito de Liderança, Dr. Myles Munroe. É um clássico, um best-seller que você precisa adquirir, ler e estudar e crescer, porque Deus quer te usar em nome do Senhor. Um forte abraço, até a próxima.